Oi pessoa, tudo bem com você? Eu sou o Leonardo Bose do canal Filmologia e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei da segunda temporada de Noobs. Logo no primeiro mês de exibição da segunda temporada, que eu acho que foi em março ou abril, eu não lembro direito, eu fiz um vídeo falando o que eu tava achando dela até aquele momento, que eu acho que pegou os primeiros 20 episódios. Quem assistiu esse vídeo sabe que eu não tava gostando dela nem um pouco. E eu ia esperar ela acabar pra fazer esse vídeo aqui contando o que eu achei da temporada no geral e se minha opinião tinha mudado. Honestamente, minha opinião não mudou. Eu vou retomar algumas coisas que eu falei nesse vídeo de primeiras impressões, mas em todo caso eu vou deixar ele aqui no card se você quiser assistir. Então hoje eu vou falar o que eu achei da segunda temporada e do final dela. E antes da gente começar, eu queria deixar avisado uma coisa que eu falo em todo vídeo de análise e já deveria ser senso comum, né, de tanto que eu falei. Que o que eu vou falar no vídeo é a minha opinião. Então não me ataca nos comentários só porque você não concorda com ela, porque dá sim pra gente trocar opiniões de forma civilizada e sem atacar os outros. Inclusive, se você gostou, se você não gostou, independente da sua opinião, comenta aqui embaixo o que você achou da segunda temporada. Então, antes da gente começar o vídeo, já deixa seu like aqui embaixo pra me ajudar, e se você gosta de filmes e séries, se inscreve no canal, porque eu tô sempre falando disso aqui. Eu achei que eu fosse ficar feliz com o final de Noobs porque eu não tava mais aguentando assistir uma coisa que eu não tava gostando todo santo dia. Mas na verdade eu acho que eu tô triste. Não triste porque acabou, mas porque a temporada foi muito mal aproveitada. Um elenco talentosíssimo foi desperdiçado. Uma história foi desperdiçada. O trabalho de dezenas ou até centenas de pessoas foi desperdiçado. E todo o dinheiro investido na novela foi desperdiçado. Na primeira temporada, eu considerava Noobs uma das melhores novelas da Nick, se não a melhor. Mas aconteceu alguma coisa ali na mesa dos executivos da Nick, que até hoje eu não sei, que resolveram tirar o escritor da primeira temporada que tinha conduzido uma história fantástica, pra colocar uma pessoa que não sabe escrever um roteiro bom e muito menos coerente. E essa pessoa é a Marcela Citério, a mesma escritora de Tica Vampiro, Eu Sou Frank e Reide Bem-vindo à Casa. Depois do fracasso que foi Reide, eu não teria coragem de chamar essa mulher pra escrever mais nenhuma novela. E assim, eu não sei se a culpa dessa temporada ser ruim é da Marcela ou dos executivos da Nick que contrataram ela. Tudo que ela escreve não faz o menor sentido e não contribui em nada para o desenvolvimento da trama. Além disso, ela escreve histórias mais voltadas pro lado romântico e mesmo assim a parte romântica de Noobs consegue ser um porre. Se ela fosse mesmo uma boa escritora, ela saberia reproduzir exatamente a essência da primeira temporada, que nunca foi voltada pro lado romântico e sim pro lado da ficção científica. Antes da segunda temporada estrear, eu tinha expectativas de que a Marcela conseguiria conduzir bem a história de Noobs, porque ela escreveu Eu Sou Frank, que tem a mesma pegada de Noobs e tal, pelo menos na primeira temporada. Mas na verdade, não. Fora isso, a Marcela não entendeu que Noobs é uma novela de ficção científica. Quando uma história envolve essa temática, o público tem que receber explicações científicas que façam sentido. Aqui nessa temporada nova, nada fazia sentido. Tudo acontecia sem explicação, como se fosse magia. Em uma série de magia, as coisas acontecem e você não precisa de explicação, porque a magia não tem explicação, as coisas apenas acontecem. E é dessa forma que a Marcela trata todo o universo de Noobs, só que Noobs não tem magia, gente, é tecnologia, é ficção científica. Por exemplo, o Mateu criou os fones usando a física. Ok, é uma explicação científica. Mas quem que criou a tecnologia que leva os avatares para o mundo real? Como que é possível eles estarem lá? Quem que criou esse maldito portal que leva os avatares para o mundo real? Ele sempre existiu? Eu lembro de ter ouvido que foi o Game Over que criou o portal, mas mesmo assim não faz o menor sentido. E eu tenho 90% de certeza que a Marcela não assistiu a primeira temporada para escrever a segunda, não fez uma pesquisa de campo, um estudo sobre o mundo dos jogos, nada. E se ela assistiu alguma coisa, foi o primeiro e último episódio. Só. Pra começar, gente, na primeira temporada a gente tinha um foco muito grande no mundo dos jogos e também a gente via com bastante profundidade essa cultura. O treinamento deles, as competições, a rivalidade entre os times e as empresas de jogos. E saindo do mundo gamer, Noobs também trazia muita coisa da cultura pop. A Ruth tinha um canal que esqueceram totalmente nessa temporada. Posteriormente, a Nora também criou um canal, mas eu nem lembro deles terem mencionado alguma coisa dele na segunda temporada. E o Pablo também era cosplayer, só que ele não tá na segunda temporada. Engraçado que nessa temporada eu quase não vi cena dos Noobs e dos Rockers treinando, só agora na última semana que teve uma, mas antes disso eu nem lembro.
Eles já iam direto pro arcade jogar a partida e pronto. A gente não precisa de treinamento porque a gente é foda. E como eu tava dizendo, na primeira temporada a gente tinha foco nos jogos. E na segunda o foco ficou totalmente com os avatares. Eu senti que eles roubaram o protagonismo dos noobs, que foram personagens quase que nativos a temporada inteira. Foi só na segunda parte que a Sylvia tomou frente da situação. Na verdade, antes disso não tava acontecendo nada. Era só o Game Over dando ordens pros avatares pra começar um plano que nem o próprio Game Over sabia qual era. E depois os avatares iam lá e faziam caquinha. Por 30 episódios foi só isso que aconteceu. O roteiro dessa temporada tava tão cheio, tão carregado de coisa desnecessária acontecendo uma atrás da outra, tudo tão repetitivo. E falando em repetitivo, eu não poderia deixar de mencionar as hipnoses. Era hipnose dali, era hipnose daqui, só faltou chover hipnose do céu. E eu acho isso problemático de diversas formas, porque é uma solução simples para um problema difícil. Além disso, os personagens estavam sendo hipnotizados com tanta frequência que eu já não sabia mais quem estava hipnotizado e quem não estava. Acho que eu comentei no meu vídeo de primeiras impressões, mas o poder da hipnose tem uma regra de uso que foi estabelecida na primeira temporada, que a segunda ignora totalmente. Primeiro que quando uma pessoa era deshipnotizada, ela esquecia de tudo que aconteceu durante a hipnose, que infelizmente não foi o caso da segunda temporada. E outra coisa é que a Sylvia fazia um movimento específico com os braços para desfazer a hipnose, e novamente não foi o caso da segunda temporada, porque os avatares só desfaziam a hipnose chegando perto da pessoa e falando assim: ah, você vai voltar a ser o fulano de antes. Só que a gente sabe que na primeira temporada a Sylvia tentou fazer isso quando ela estava descobrindo os poderes e não deu certo. Isso é muito contraditório e é triste que o roteiro da primeira temporada tenha sido ignorado dessa forma. Os avatares têm muitos poderes pra usar, mas o único que eles usavam é a hipnose. Eu acho que foi só agora no final da temporada que a Marcela resolveu ler o resumo que o diretor passou da primeira temporada e descobriu que existia mais poderes. Acho que deve ter acontecido isso. Por favor, né, gente? Eu tô sendo irônico. Eu sei que ao longo da temporada outros poderes foram usados, tipo da hipnose, da invisibilidade e tal, mas parece que o único que existia era o da hipnose, entendeu? Isso me chateou muito. Já que eu tô falando de furo no roteiro, eu acho que é válido eu mencionar Avatar City, talvez o maior erro dessa temporada. Bom, a gente viu na primeira temporada que o tempo do mundo virtual e do mundo real passava diferente. Ou seja, enquanto no mundo virtual se passavam segundos, no mundo real se passavam horas. Sendo que na segunda temporada o tempo passava igual para os dois mundos. Isso é outra coisa que foi criada na primeira temporada e ignorada pela segunda. De novo, além disso, nada nesse mundo virtual em Avatar City faz sentido. Presta atenção no exemplo que eu vou dar. O Game Over é uma inteligência artificial. Quem criou e programou o Game Over foi o Zigorisco. A gente pode definir a inteligência artificial meio que como um robô que é criado e programado para pensar e tomar decisões por si só. Mas o Game Over, os avatares, o conselho de avatares, todo mundo ali em Avatar City pensa e toma decisões por si só. Então, teoricamente, todos eles são inteligências artificiais. Mas a Marcela, pelo visto, não sabe disso e ela até inventou outra inteligência artificial de outro jogo, que foi o Caminhos de Íris. Isso é um furo, porque se eles são inteligências artificiais, então quer dizer que alguém criou eles. E ali em Avatar City, só o Game Over é chamado de inteligência artificial. E isso me incomoda demais, porque é mentira, ele não é a única inteligência artificial. Todos ali são. Mas como eu disse pra vocês, a Marcela não sabe disso e ela retrata o Game Over como sendo a única inteligência artificial do labirinto. E outra coisa que eu queria ressaltar aqui é o excelente trabalho que os técnicos e os programadores da Pixel Videogames fizeram nessa temporada. Gente, como que esse pessoal da empresa de jogos não percebe que tem uma inteligência artificial controlando o jogo, que tem avatares saindo do jogo, que tem avatares sendo criados, que tem o código se mexendo ali, o código se mexendo daqui? Como que eles não percebem essas coisas? Não é possível, eles devem saber e fingem demência, né? Além disso, por que a série mostra os avatares jogando só com os noobs e com os rockers? Tipo, existem milhares de pessoas no mundo inteiro jogando Labirinto, mas parece que os avatares estão disponíveis o tempo inteiro e só jogam com os noobs e com os rockers. Isso é mais uma prova de que não houve pesquisa de campo, nenhum estudo sobre o mundo gamer e as tecnologias dele. E eu acho muito engraçado quando alguém descobre sobre os avatares, aí os avatares têm que confessar toda a verdade, aí eles ficam tipo assim: meu Deus, você é um avatar? Como assim você é um avatar? Ah, eu sou um avatar do labirinto. Meu Deus, você é um avatar e tá no mundo real, que massa! As pessoas aceitam muito na boa um negócio completamente absurdo. Eu não consigo entender isso. Como eu já disse, o roteiro dessa temporada tava tão cheio de coisa desnecessária que a Marcela resolveu tirar o único resquício da primeira temporada que mantinha a alma dela viva. E a da Sylvia também. E é claro que eu tô falando do basquete.
A gente sabe que a Sylvia ama o basquete e isso foi simplesmente tirado dela numa cena ridícula, que ela cai de bunda no chão e lesiona o tornozelo. E aí, em questão de um episódio, ela já sai do hospital e se despede do basquete pra sempre, porque aparentemente essa lesão não vai ser curada, porque ela caiu de bunda no chão. O tornozelo fica no c... agora eu não tô sabendo? Depois desse acontecimento, a Sylvia nunca mais falou do basquete. Isso é uma coisa que fazia parte da personalidade dela, não tinha como ela simplesmente esquecer assim. Isso aconteceu porque o roteiro tava cheio daquelas porcarias que a Marcela ficava inventando pra essa temporada e acabou que não teve espaço pra encaixar o basquete. Foi isso. E agora vamos falar dos personagens. Os que vieram da primeira temporada carregavam a essência dela. E aqui a gente teve um problema que foi a saída de alguns deles. A Tânia, o Pablo, a Roberta, o Roberto, o Mati, a Laura. Na verdade, a Laura voltou na segunda parte, mas ela foi possuída pelo Ritsu, então a gente meio que tinha e não tinha a Laura. E mesmo os personagens do elenco original que ficaram na série, perderam o protagonismo para os avatares. Foi só a partir da segunda parte que a Sylvia e o Davi começaram a ter mais relevância. E talvez uma das poucas coisas que eu tenha gostado nessa temporada foi o arco da Sylvia, porque apesar de ter demorado, ela conseguiu resolver os problemas dela por conta própria. Ou pelo menos tentou, né? E agora o Davi, gente, nossa, coitado desse garoto, era hipnose atrás de hipnose. Mas depois que ele voltou a ser ele mesmo, eu gostei bastante da forma como a relação dele com a Sylvia foi se reestabelecendo, depois de tanta coisa que aconteceu. E eu acho que eu posso dizer que eles são o meu casal favorito de todas as novelas da Nick. E eu acho que eles são uma das poucas razões de eu estar assistindo a segunda temporada. Outra personagem que eu gostei bastante aqui na segunda temporada foi a Ruth. Desde a primeira eu gostava bastante da Ruth por causa do jeito dela, sabe? Ela toda engraçada, irônica e malvada ao mesmo tempo. Sim, eu sei que ela é uma personagem tóxica, mas fazer o quê? Eu tenho quedinhas por personagens tóxicas. Mas na segunda temporada, além dela ter mais participação, ela também evoluiu muito por causa das coisas que ela passou aqui. E ela também entendeu que as amizades dela significam muito mais do que um número de seguidores ou dominar o mundo. E agora, depois de tudo isso que eu falei, como foi o final de Noobs? Bom, já que eu vou falar do final, então vai ter spoilers, então se você não assistiu ainda, sai do vídeo e volta quando você tiver assistido. Avatares, pra cima! Pra cima! Eu tentei ignorar ao máximo todos os problemas da temporada para eu poder abraçar esse final da melhor forma possível. Foi bem inteligente, na verdade, o tombo que eles deram no Game Over. E também envolveu uma participação maior de todo mundo que estava ausente nessa temporada. O melhor desse final pra mim é que ele não foi 100% redondinho e feliz. Porque os avatares não ficaram no mundo real e nem todos os casais ficaram juntos. E se tratando de uma novela que foi escrita por alguém que traz essa pegada mais sentimental e final feliz, eu tava com medo porque eu não queria que os avatares ficassem no mundo real de jeito nenhum. Sério, se vocês me perguntarem o que eu mais odiei nessa temporada, foi os avatares. Outra coisa que eu gostei bastante no final dessa temporada foi a criação dos Rockbees. É basicamente um time que juntou os rockers e os noobs. Eu gostei porque simboliza a união e a amizade desses personagens que por 2 temporadas tiveram que ser inimigos por causa das competições. Claro que fora dos jogos eles eram amigos e tal, mas a gente sabe que nem todo mundo ali se dava bem. E eu acho muito gratificante ver esses personagens juntos depois de tantas brigas e tantos perrengues que eles passaram ao longo dessas 2 temporadas. Agora fica a pergunta aí. Vai ter terceira temporada? Honestamente, eu não acho que vai ter outra temporada por 3 motivos. Primeiro que esse final foi bem redondo, ele tá fechado, então assim, eu não vejo que história eles poderiam contar na terceira temporada. Segundo que o estúdio de Noobs vai ser usado para gravar a segunda temporada de Clube 57. E já que o espaço do estúdio não é infinito, eu imagino que eles vão desfazer os cenários de Noobs para gravar Clube 57, já que talvez não tenha terceira temporada. Mas gente, eu tô só supondo, isso aqui é a minha visão, de repente chega amanhã e eles confirmam a terceira temporada. E o outro motivo é que as novelas da Nick raramente ganham terceiras temporadas. A única novela da Nick que teve 3 temporadas até hoje foi Grátis e depois disso nenhuma outra teve terceira temporada. Então, pra outra novela ganhar uma terceira temporada, a segunda dela tem que fazer bastante sucesso e eu acho que não foi o caso de Noobs. E pelo que eu pude observar, a segunda temporada não teve tanto engajamento quanto a primeira teve em comparação com as outras novelas da Nick também.
também. Se essa terceira temporada acontecer, eu acho que eu não vou fazer vídeo sobre, porque eu não gostei da segunda temporada, vocês viram isso, sabe? Eu tentei abraçar ela o máximo possível, mas não deu. Eu continuei assistindo ela porque eu amo muito a primeira temporada e eu acho que eu fiquei muito decepcionado com o resultado da segunda. Mas assim, se eles trocarem o showrunner, colocar outra pessoa para escrever a terceira temporada, talvez eu considere. Aí eu posso pensar no assunto. Que comece o jogo. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Me conta aqui nos comentários o que você achou da segunda temporada de Noobs. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo pra me ajudar. E se você gosta de filmes e séries, se inscreve no canal, porque eu tô sempre falando disso aqui. E se você quiser, você pode me seguir nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui no vídeo e na descrição também. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.